Bom dia, irmãs. Bom dia, irmãos. Espero que seja tudo na santa paz de Deus. Vamos dar início à nossa reunião de estudos, mas vou solicitar inicialmente a Mirela para fazer a prece inicial. Pai nosso, que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, sim. Perdoai as nossas dívidas, à medida em que perdoamos os nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentação. Mas livra-nos, Senhor, de todo o mal, hoje, agora e sempre. É assim seja. Que assim seja. Hoje nossos estudos se concentram no Livro dos Espíritos, primeira obra básica, na onde Kardec, através de questionamentos e perguntas, espiritualidade maior, através das respostas, tentam nos orientar, nos nortear e fazer cada vez mais que nós tenhamos preparo e conhecimento, principalmente no campo filosófico e científico. É um livro de 1857. É a primeira obra da codificação. E nós estávamos estudando, há 2 semanas atrás, a lição, né? E aí a gente meio que retoma para ter uma ideia, tá? Mas nós estamos estudando a lição que está envolto da lembrança da existência corporal. Então, se remete, né? E se referencia a realmente as sensações do pós-desencarne, né? Ou seja, a vida no plano espiritual, se nós temos essas lembranças, se nós temos sensações da encarnação ou das encarnações anteriores, tá? A última pergunta que nós estudamos, né? E só para nos dar um norte mesmo, foi a 316. O espírito se interessa ainda pelos trabalhos que se fazem na Terra, pelo progresso das artes e das ciências? Resposta: isso depende de sua elevação ou da missão que possa ter a cumprir. Aquilo que vos parece magnífico é frequentemente bem pouca coisa para certos espíritos, que o admiram como o sábio admira a obra de um escolar. Eles examinam o que pode provar a elevação dos espíritos encarnados e seus progressos. Agora sim, 317. Os espíritos conservam, depois da morte do corpo físico, né? Depois da morte, o amor da pátria. O amor da pátria. Estamos aqui, nesse momento, no Brasil. Particularmente, é um país que eu amo, né? Eu amo, eu acho que até através mesmo dos estudos espíritas, né? Também baseado no Cristo vivo, a questão de falar realmente que o Brasil, ele, ele sim, ele é um celeiro, ele é um berço, ele é um coração do nosso planeta, ele é acolhedor, mas bem o sabemos também vamos dizer assim, né, das imperfeições que aqui imperam também, como em toda parte do planeta, mas que o Brasil vai ter, claro, um papel fundamental logo ali no futuro, dentro de um campo de acolhimento e de preparo, né, na transição, principalmente do planeta. Então, sim, o Brasil me agrada muito. Eu acho que nós somos, de um certo modo, né? Nós somos, de um certo modo, muito agraciados, né? Claro que cada qual com a sua realidade espiritual, mas nós somos muito agraciados. Repara que, apesar das grandes, vamos dizer assim, catástrofes climáticas que por vezes nos encontramos, mas somos totalmente isentos de tantas outras que ocorrem normalmente, como os terremotos, né, e tudo mais.
Enfim, eu gosto muito do país que estamos, porque esse é o objetivo, inclusive, desse questionamento. Porém, portanto, contudo, o espírito ele tem que estar preparado, ou tem que se preparar para encarnações em várias nacionalidades, né? Em vários outras localidades, como provavelmente nós já passamos, sim, por outros lugares, né? E claro que talvez ainda se passará bastante, apesar de ter toda uma relação, todo um relacionamento constituído dentro de um determinado local, né, de um determinado país, mas nada impede disso ocorrer. Antes de continuar, um bom dia, Fabiano. Você está bem, né? Bom dia, Rangel. Bom dia para todo mundo. Graças a Deus, tudo certo. Então tá bom, graças a Deus. E aí, gente, assim, só para repetir também, né, para o Fabiano também se inteirar, nós estamos na questão 317, os espíritos conservam, depois da morte, ou seja, depois do desencarne, o amor da pátria. E a resposta dos espíritos, ele vem dessa maneira, ó. E aí depois tem um comentário de Kardec. É sempre o mesmo princípio. Para os espíritos elevados, a pátria é o universo. Na Terra, é aquela que possui maior número de pessoas simpáticas. Olha que interessante, né? Olha a resposta dos espíritos, né? Onde que traz conosco, inclusive, a identificação e as relações com outras pessoas. Kardec ele vai, né, comentar. A situação dos espíritos e sua maneira de ver as coisas variam ao infinito. Na razão do grau de seu desenvolvimento moral e intelectual, os espíritos de uma ordem elevada geralmente fazem na Terra estações de curta duração. Tudo quanto aqui se faz é tão mesquinho em comparação com as grandezas do infinito. As coisas a que os homens atribuem a maior importância são tão pueris aos seus olhos que eles encontram poucos atrativos neste mundo, a menos que tenham sido chamados a fim de concorrer para o progresso da humanidade. Os espíritos de uma ordem intermédia passam mais frequentemente por aqui, embora considerem as coisas de maneira mais elevada do que durante a encarnação. Os espíritos vulgares são, de alguma forma, os que aqui permanecem, constituindo a massa da população ambiente do mundo invisível. Conservam, com pouca diferença, as mesmas ideias, os mesmos gostos e as mesmas tendências que tinham no seu envoltório corporal. Intrometem-se nas nossas reuniões, nos nossos negócios, nas nossas diversões, tomando parte mais ou menos ativa, segundo o seu caráter. Não podendo satisfazer as suas paixões, gozam com os que elas se entregam e as excitam nessas pessoas. Encontramos entre eles alguns mais sérios, que vêm e observam para se instruir e aperfeiçoar. Vamos lá. A pergunta foi: os espíritos conservam depois da morte o amor da pátria? A anterior é: o espírito se interessa ainda pelos trabalhos que se fazem pela Terra, pelo progresso das artes e das ciências? A anterior a essa: aquele que deixou os trabalhos de arte ou na literatura conserva pelas suas obras amor que tinha durante a vida? Anterior a esta: aquele que iniciou grandes trabalhos com finalidade útil e que vê interrompidos pela morte, lamenta tê-los deixado por acabar? Gente, esse comentário de Kardec, ele pega esse conglomerado de perguntas e respostas que foram sendo lidas e estudadas anteriormente. Eu só não vou mais para trás porque, senão, né, fica, entre aspas, aí, chato, né?
Mas só estou falando isso, por quê? Porque esse comentário de Kardec, ele fala sobre a realidade do espírito e o grau evolutivo de cada um. Então, o jeito de, eu gosto da pátria, eu amo a pátria, eu amo tal ambiente que eu deixei lá na Terra, eu gostava de fazer isso lá na Terra. Tudo está contextualizado e direcionado pela realidade do espírito, pelos seus gostos, pelas suas renúncias e pelo seu grau de evolução. É isso que Kardec vem reforçar aqui. Então, o comentário de Kardec, ele não quer direcionar somente para a atual pergunta que nós estamos estudando, que é a 317, e sim no total, no que vem sendo trabalhado nas perguntas e respostas anteriores, Kardec vem aqui. E repara que Kardec fala de espíritos de grau mais elevado, fala de espíritos de grau intermediário e fala de espíritos de graus mais baixos, né? Kardec ele vem reforçando no comentário dele, cada um dentro do que é e do que está, que é a realidade do espírito, e como que se vê, né? E tudo. É a mesma coisa de falar assim, eu vou desencarnar, e eu particularmente, né? Eu vou desencarnar e vou continuar sendo corintiano. É isso, é esse grau evolutivo aí, que por vezes nós perpassamos, né? E isso. Será que eu vou continuar torcendo pro Corinthians do lado de lá? É isso. E aí, Kardec ele vem nos mostrar e nos demonstrar que a gente está ligado dentro do nosso grau evolutivo, seja menor, seja maior, dentro desse trabalho. Tá? É isso que Kardec veio nos fazer. Bom dia, Júlia. Tudo bem? Espero que esteja tudo bem. 318. 318. As ideias dos espíritos se modificam na vida de espírito? As ideias dos espíritos se modificam na vida de espírito? Vamos lá, vamos tentar, depois eu vou fazer já a resposta. Vamos tentar entender. Bom, as ideias dos espíritos se modificam na vida de espírito, ou seja, desencarnado, está no plano espiritual, né? A gente sabe que a nossa passagem aqui na Terra, na encarnação, ela é o nosso principal pilar de evolução. E não quer dizer que no plano espiritual nós não continuamos evoluindo também. Continuamos sim. Então, e aí depois nós vamos ver a resposta, se relaciona com a ideia que eu estou tendo aqui agora. Será que lá no plano espiritual eu posso mudar, de repente, uma ideia que eu tinha aqui na Terra, por exemplo? Que eu carrego comigo lá para o plano espiritual e depois eu desenvolvo algum conhecimento e evoluo mais um pouco e mudo de contexto? Eu acho que as obras de André Luiz, elas são muito, muito voltadas para isso. Porque nós vemos nitidamente a evolução de ideias que o próprio André Luiz passou no plano espiritual. Então, dá para ver uma construção nesse sentido, né? Vamos fazer a resposta e vamos levantar as nossas percepções. A resposta é, vou repetir a pergunta para deixar mais claro. As ideias dos espíritos se modificam na vida de espírito? Resposta: muito. Sofrem modificações muito grandes.
à medida que o espírito se desmaterializa. Ele pode, às vezes, permanecer muito tempo com as mesmas ideias. Mas, pouco a pouco, a influência da matéria diminui e ele vê as coisas mais claramente. E então, que procura os meios de se melhorar. Opa, melhorar. Opa, evoluir. Então, sim, no plano espiritual, nós continuamos esses processos. E olha só, quanto mais desmaterializados estivermos, mais, e aí que vai, mais nos libertamos enquanto espírito. E, sim, estudando, trabalhando, não obsediando. Tem tanta coisa que a gente pode falar aqui, mas é isso, é um trabalho. Nós continuamos, né? Lembrando que a vida é eterna. E que a existência do espírito é infinita. Então, nós continuamos, seja aqui na crosta terrestre ou na crosta de qualquer planeta, mas também no plano espiritual, a evolução, ela continua. Ela é contínua. E lembremos-nos, quanto mais desmaterializado, melhor ficaremos. Melhor estaremos. Né? Então, acho que é de suma importância enaltecer essa resposta neste sentido. E tem a última pergunta. Ô, Rangel, só fazer um comentário a respeito dessa pergunta. E do jeito que ela foi formulada, dá a impressão assim: o espírito está encarnado. A partir do momento que ele desencarna, ele muda as suas ideias, e não é bem assim, né? A gente sabe que o espírito ele está encarnado, a partir do momento que ele desencarna, ele ainda tem a índole dele. Mas a partir do momento que ele vai se desmaterializando, ele vai se livrando da influência que a matéria tem sobre ele vai tendo mais noção daquilo que é certo e daquilo que é errado. Então, é onde entra a resposta dessa pergunta. É isso, porque Kardec, ele lança uma pergunta, porque a gente tem muita questão de ideia, né? Eu tive uma ideia, né? Então, vem falando muito essa questão de ideias, e aí a gente até meio que contextualizou no começo, né? Pô, né? Será que... E sim, é isso mesmo, Fabiano. É essa questão. Porque talvez a gente perpasse aqui por... E aí, vamos lá, eu dei um exemplo meu, por exemplo, né? Do Corinthians. Pô, de repente lá não quero nem saber de Corinthians depois que eu tiver, sabe, já acordado, já... Que Corinthians? Ou qualquer outra coisa, né? E é isso mesmo que você falou, e reforça, que é essa questão. E, claro, que quanto mais estiver desmaterializado, mais, sem sombra de dúvida, estaremos mais espiritualizados e, sim, pronto, inclusive, para evoluir também no plano espiritual. Que esse talvez seria, eu acho que é uma coisa que a gente tem que até já, nós, espíritos encarnados, já temos que, lá no futuro, quando estivermos no plano espiritual, já ir de repente, com uma construção de uma ideia dessa, né? Nossa, eu vou passar para lá, eu vou procurar estudar, eu vou procurar trabalhar, eu vou procurar, né? Por quê? Porque dentro dos esforços que já se faz aqui no planeta, encarnado, para se melhorar, que isso continue de uma maneira talvez até muito mais, né, além do que nós temos de condições aqui, pelo menos condições individuais nossas, né? Muito além. Então, que continuemos, né? Que é a verdadeira vida, né? O plano espiritual é a verdadeira vida. Nós passamos por jornadas encarnatórias para vários processos. Nesse momento, agora, nós estamos de provas e expiações, tão adiante ali,
se der tudo certo e depender da gente, nós vamos estar no regeneração, né? E cada qual na sua condição, né? E seguirmos em frente. E é isso mesmo, Fabiano. A espiritualização, né? A espiritualização. Esse despertar. Lembramos de André Luiz, né? 8 anos, muito materializado ainda no umbral, sentindo a dor física do corpo ainda nas regiões inferiores. Quando desperta, né? Ou quando desperta espiritualmente falando, que consegue o socorro, vai para um hospital espiritual, também é cuidado, também é tratado, e depois, na história do nosso lar, lembrando que André Luiz não tem só a obra do nosso lar, mas nosso lar realmente trazendo a realidade do plano espiritual nos auxilia bastante dentro do campo do entendimento. E aí depois ele vai aprendendo. O que eu quero fazer? Eu quero fazer grandes trabalhos. Não, começa varrendo. Começa varrendo. Começa nos pequenos auxílios, né? Quando André Luiz vem visitar, a primeira oportunidade que ele tem a condição de visitar a família dele, né, aqui no plano carnal, que ele vê coisas que ele não queria ver, ele se perde facilmente de novo, e isso serve para nós como lição, mas logo se restabelece e compreende que os mecanismos continuam, e assim deve ser a gente, num esforço talvez até fenomenal, estupendo, mas procurando sempre melhorar. Esse é o propósito. E aí, nós temos aqui a pergunta agora, e é a última dessa lição, né? Que essa lição são lembranças da existência corpórea. 319. Desde que o espírito já viveu a vida espírita antes. Então, peraí. Nós estamos encarnados, mas nós viemos do plano espiritual. Então, vamos lá. Desde que o espírito já viveu a vida espírita antes da sua encarnação, de onde vem o seu espanto ao reentrar no mundo dos espíritos? Nossa, eu voltei para cá e tem vida mesmo depois da morte. Não, mas peraí, você já sabia disso, porque você já está fazendo isso há muito tempo. Então, por vezes, até muito agnósticos, ou até mesmo ateístas, ou até outros flancos de grupos religiosos, trabalha-se muito essa hipótese. Mas como que eu não sei? Como eu não sabia? Como que é uma das vertentes que se pega, né? Por causa do espanto que poderia se ter. Ou, se eu já sou um viajor da eternidade entre encarnações, por que eu acredito ainda que ao desencarnar eu vou dormir até a vinda ou o retorno de Jesus? Ou como eu sei que acontece de tal ato, ou eu vou para o inferno, ou para o purgatório, ou para o céu, que, vamos ser sinceros, é uma ideia até que de tudo não é tão exagerada, porque retrata as inúmeras maneiras de se entender e ler a espiritualidade. Bem, sabemos que o inferno não existe. Isso não existe. Agora, existe sim um campo de sofrimento no plano espiritual, que são regiões inferiores, são regiões de umbrais, né? Que perpassa, porque aquele que acredita no inferno e acha que vai nele, vai ter o inferno plasmático na vida dele, mas que existe um lugar circunscrito disso, não há. Na verdade, há. No espírito, na nossa mente, nos nossos pensamentos, que tem o poder de transformar, tem o poder de gerar, tem um poder de plasmar, sim, situações, mas um lugar fixo, não.
Então, a gente vê dentro desse campo do estudo tão importante, né? Estávamos até comentando um pouco antes de iniciar aqui com a Cristiane, a importância do estudo, a importância do conhecimento para se preparar, para estar preparado, para melhorar, né? Então é essencial. E o estudo, né, das obras, tanto de codificação quanto das obras sérias do Espiritismo, nos ajuda bastante, nos auxilia bastante num caminho, né, bastante satisfatório demais. É muito satisfatório. E isso nos dá, claro, sempre o preparo e a esperança e a fé no futuro. E aí a pergunta foi essa, né? A pergunta foi: bom, se o espírito já veio e reencarnou, então, em tese, ele já sabe que é um viajor dentre essas encarnações e reencarnações. O porquê do espanto quando retorna na plano espiritual? A resposta dos espíritos: esse é apenas o efeito do primeiro momento e da perturbação que se segue ao despertar. Mais tarde, ele reconhece perfeitamente o seu estado, à medida que lhe volta a lembrança do passado e que se desfaz a impressão da vida terrestre. Vamos lá. Vamos analisar. Veja bem. Nós, quando reencarnamos, isso aqui é uma fala que eu tenho comigo, e é uma fala generalizada com relação à humanidade. Quando nós viemos aqui, reencarnamos, dentro das relações que por hora foram propostas, pelos planejamentos antes da reencarnação, ou até mesmo uma reencarnação que seja de maneira compulsória, talvez até mesmo por rebelia do espírito que não queria reencarnar, que existe várias situações. Mas em grande parte das vezes existe um planejamento, existe uma conscientização de algo que está por vir. E aí a gente vem na Terra. E vamos ser sinceros, por mais dificuldades que nós passamos sobre a crosta terrestre, a gente se apega à vida terrena. A gente se apega à vida terrena ao ponto de não querer retornar para o plano espiritual. E estou falando dos espíritas. Entendeu? É isso. Então a gente gosta. A gente gosta. Independente. Claro que é um campo de muito sofrimento. Mas independente da casa que se mora, independente do salário que se tem, eu estou falando do campo material mesmo, tá? Do salário que se tem, da família que se possui, independente, dentro de todas as dificuldades que pode se consensualizar materialmente falando, mas é um lugar que, de um certo modo, grande parte não quer se desvencilhar. Então, nós começamos a acreditar, e eu estou falando nós na humanidade, tá? Nós começamos a acreditar que a vida verdadeira é aqui. Nós precisamos enganosamente acreditar que a verdadeira vida é aqui. Tanto que, quando se fala de espírito, fala de sobrenatural. É como se o natural fosse a vida material e o que for fora disso é sobrenatural. Olha só, olha as denominações que se utilizam do que se trata como desconhecido, né? É isso. Então, a verdadeira vida é aqui. Eu ver espírito? Meu Deus do céu, quero ver não. Pô, mas é a verdadeira forma de vida, né? Não, mas não quero ver não. Então, a gente fica aqui. Os nossos vícios, seja eles quais forem, estão aqui agora, nesse momento. Então, olha só, eu até tive pensando, Fabiana, na hora que eu estava comentando a questão anterior, que eu gosto muito de lasanha, sabe? Eu sou um cara de muita massa. Então, eu gosto muito de lasanha. E eu fico pensando,
Nossa, eu vou voltar para o plano espiritual. Será que eu vou comer lasanha? Você entendeu? E aí isso depende. Isso depende. Porque, na verdade, se o espírito não tiver mais necessidade disso, não comerá. Mas, ao mesmo tempo, você, dependendo da condição espiritual que você tiver, você plasma uma lasanha na sua frente ali. Então, é uma coisa assim tão generalizada, e como a gente está muito ligado ainda ao plano terreno, e acredita-se até que a vida verdadeira é aqui, então se passa meio que confuso. Passa-se confuso. Então, por isso, independente se nós tivemos uma existência ou existências anteriores, ou até mesmo planos espirituais anteriores, a gente se solidifica tanto aqui na Terra, que quando a gente retorna, a gente chama do sobrenatural, a gente chama de qualquer outra coisa, menos de natural. Menos de natural. E a espiritualidade, ela traz assim. De novo, vou repetir. Esse é apenas o efeito do primeiro momento e da perturbação que se segue ao despertar. Mais tarde, ele reconhece perfeitamente o seu estado à medida que ele volta à lembrança do passado e que se desfaz a impressão da vida terrestre. Ou seja, quanto mais se desvincula do material, quanto mais se desmaterializa, mais se espiritualiza e mais, novamente, recobramos e compreendemos que a verdadeira vida está no plano espiritual. A próxima lição, que agora já está por volta de 15 para meio-dia, a próxima lição é comemoração dos mortos funerais. Não vou começar agora, para a gente não fazer nada corrido, né? Mas daqui 2 semanas, se assim Deus o permitir, comemoração dos mortos funerais. A questão, para quem acompanha, e para quem não acompanha também não faz mal, a gente vai estar estudando aqui, mas a questão será de número 320, tá bom? Próximo domingo, se assim Deus também nos permitirmos, vai ser a leitura e o estudo das lições de Emmanuel, através do Chico Xavier, o médium, o livro Vinha de Luz. Alguém quer comentar mais alguma coisa? Fique à vontade. Rael, só fazer um complemento nessa última pergunta. E quando ele Sim. fala que mais tarde o espírito vai tendo noção das coisas e vai relembrando o passado, esse mais tarde é uma coisa muito pessoal. Isso aí vai de espírito para espírito. Alguns demoram horas, alguns demoram dias, meses, anos, décadas, séculos, milênios e assim por diante. E a gente sabe que o espírito ele é imortal, né? Então, a eternidade para o espírito não é nada. Mas aí depende de cada espírito, né? A gente não pode forçar nem o espírito a fazer nada, a ter conhecimento de nada, a acreditar em nada, porque a gente ia estar... não ia estar levando em consideração o livre-arbítrio dele. Então, cada um tem o seu livre-arbítrio, cada um pode acreditar, pode crer no que quiser, e a transformação de cada um é conforme cada um quiser também, né? Conforme a dor vier buscar ele, porque a gente sabe que na maioria das vezes é a dor que transforma a gente, não é o amor, e isso aí é individual. Então, esse mais tarde aí é uma coisa muito pessoal para cada espírito. É a realidade do espírito, né, Fabiano? Cada um com a sua realidade, com o seu engajamento de melhorar ou não. E é o que você falou lindamente, é de momentos, é de minutos, é de horas, é de milênios, porque cada um vai ter um. E aí, na hora que você estava falando, né, é impossível não lembrarmos nosso irmão e mestre Jesus quando disse que você falou algo que remete muito bem isso agora. Nenhuma ovelha se desgarrará, não importa o tempo. Não importa o tempo. Isso que o Fabiano disse agora, gente,
É isso. Se vai ter um espírito que em breves momentos já vai se recobrar e já vai estar se preparando, e outro depois de milênios, até esse que fica milhares de anos perdido, ele também se encontrará. E ele também vai seguir a jornada. Outra lição que é de suma importância, nós tratamos das parábolas que Cristo nos trazia, é a parábola dos talentos, também muito importante, também do filho pródigo, também muito importante o entendimento que, inclusive, o filho pródigo fala do filho que sai a se aventurar, mas que ele retorna para a casa do pai e tem, sim, uma nova chance. Também temos o trabalhador da última hora, que não importa se começou cedo ou se começou mais tarde, ele também será recompensado pelo trabalho que vai exercer. Então, Jesus, ele vem validar lindamente, Fabiano, isso que você falou, e você validando também essas passagens do Cristo. O quão importante é estudar, né? Sempre buscar realmente aprender. E se nós já estávamos meio esquecidos dessas lições, que por vezes a gente já fez estudo do livro do Espírito, isso nos recobra e nos faz, até em outras percepções, fazer outras leituras, mas o importante é sempre buscar o bem, o amor, a melhoria e a renúncia para prosseguirmos. Muito bem explicado, Fabiano, mais uma vez. E aí, nós vamos partir para o encerramento. Antes de eu solicitar o Fabiano para fazer a prece de encerramento, vamos elevar novamente nossos pensamentos a Deus, a Jesus, aos amigos espirituais e preparar todos os nossos fluidos. Óbvio que não só para nós, mas também para um direcionamento para aqueles encarnados que passam pelos momentos de provas e expiações, sofrimentos de todos os tipos e gêneros, as doenças, as enfermidades, aos nossos irmãos e irmãs que estão em condição de rua. Seja levado àqueles também que estão em sofrimentos mentais, aqueles que estão dentro dos lares, que estão em processos depressivos, seja levado àqueles que estão nos hospitais, que estão nas casas de saúde, nas casas de acolhimento e repouso, nas casas de recuperação, que eles possam ter bastante luz e fluidos que possam impulsioná-los à melhoria. Seja levado também àqueles que desencarnaram, mas não despertaram para essa nova realidade, que eles possam, tão logo, entenderem o processo, compreenderem o mecanismo divino, despertarem e serem auxiliados pelo socorro espiritual, como também aqueles que estão, neste momento, nos planos inferiores da espiritualidade, cada qual, com o seu sofrimento, com a sua dor, que possa tão logo também despertarem para serem socorridos, e seja direcionado também àqueles que já estão nos hospitais espirituais, que já estão em recuperação, eles possam tão logo também estarem trabalhando na seara de Deus. Fabiano, você faz a prece de encerramento? Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, e seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, e perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação. Livra-nos de todo mal, hoje, agora e sempre. Que assim seja. Que assim seja. Muito obrigado, Fabiano. Obrigada, gente. Obrigado, Júlia. Obrigado, Obrigada. Cristiane, Tia Vanete, Viviane, Tia Marlene,
Mirela, Vitória, Rafaela, minha sogra que está aqui, a todos os amigos que nos acompanham no YouTube, que tenhamos um domingo e uma semana de ampla paz e luz. Continuemos os nossos trajetos, bastante vigilantes, mas seguindo com muito amor e bondade. Que assim seja. Que assim seja. Um bom domingo, uma boa semana e até domingo que vem, se Deus quiser. Que assim seja, Fabiano.